Olá, eu sou Gomes e na aula de hoje nós vamos esclarecer sobre o que é retenção do imposto na fonte, principalmente no momento da emissão de uma fatura ou documento equivalente. Então, nós hoje vamos falar de retenção na fonte, retenção do imposto na fonte, que muitas das vezes chamamos simplesmente retenção na fonte, e é disso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos recapitular que na aula passada nós falamos sobre o ficheiro de normalização de expensão tributária, SAFT, e que este é o documento que a AGT utiliza para ter a informação de tudo o que foi processado contabilisticamente na sua empresa, e por isso nós desenvolvedores de software somos obrigados a processar esse ficheiro e você contribuinte é obrigado a submeter periodicamente no portal da AGT. No momento que eu estou a falar, a submissão do SAFT é mensal ou trimestral, mas você pode tirar o SAFT em datas, em intervalos menores, ok? Bom, retenção do imposto na fonte, o tema da aula de hoje, que faz parte do módulo 3 do curso Introdução ao Programa de Parceria do Sílica. Retenção do imposto na fonte. Pois é. Então, nós antes, quando fazíamos as nossas formações, não incluíamos este tema nos nossos cursos, aos parceiros, não incluíamos mesmo. E não incluíamos porque na altura não havíamos entendido a relevância do tema, até que muitos parceiros e clientes, principalmente clientes, na verdade, muitos parceiros e clientes começaram a colocar muitas dúvidas a respeito. Então nós pensamos assim, ok, vamos esclarecer os parceiros para que os parceiros possam esclarecer aos nossos clientes, não é? Tivemos inclusive alguém que chegou a dizer para nós que a retenção na fonte era um imposto. Não, 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 retenção na fonte não é um imposto. Retenção na fonte não é um imposto. Na fonte não é imposto. O que é retido na fonte é o imposto. Você está a entender? Pronto, vamos lá, já esclarecemos. Daqui a pouquinho já esclarecemos isso em mais detalhes, não é? Bom, primeiro, por que foi criado a retenção na fonte? Bom, é mesmo evasão fiscal. O objetivo número 1 é evasão fiscal e o número 2 é receber dinheiro antes da hora. Simples quanto isso. A AGT, sabendo que humanamente nós não somos predispostos a pagar imposto, isso é humano, não se critica ninguém por não gostar de pagar imposto, não é? Não se critica mesmo ninguém por não gostar de pagar imposto, porque ninguém gosta de pagar imposto. Eu até costumo dizer que o Estado é um sócio do caramba. O Estado não te ajuda a criar um negócio, mas no final do ano leva 30%. Só que se você olhar os impostos mensais que você paga, ele fica com a maioria, mas não te deu nenhum único coisa no momento que você criou a sua empresa. Mas isso são outros 500, não é? Isso são outros 500. Isso é conversa para outro rosário. Agora, então o Estado sabe que nós não gostamos. Ninguém paga imposto. Tipo, nós pagamos de livre e espontânea vontade. Não, de livre e espontânea vontade não. Nós pagamos livremente porque é uma obrigação. Mas se não fosse uma obrigação, não sei quantas pessoas pagariam os impostos. Não sei quantas pessoas pagariam imposto. Então, tomando conhecimento disso, o que é que o Estado fez? Criou a retenção na fonte para alguns impostos. O que é que se passa? O que é que seria? Bom, imaginem que você prestou um serviço, né? A sua empresa ou você prestou um serviço e já se sabe que você no final do ano tem que pagar o imposto industrial, que a sua empresa no final do ano tem que pagar o imposto industrial. Já sabe disso, isso já se sabe. Então o que acontece? O Estado disse, em vez de esperar o final do ano para esse camarada vir pagar o imposto industrial, é melhor que a cada fatura que ele faz para alguém, pelo menos na mão de obra, pregamos já uma parte desse imposto. De forma que no final do exercício ele diga assim, ok, é para o meu imposto industrial de X mil, mas eu já fui pagando em cada uma das retenções
na fonte que foram me fazendo, ok? O que foram me fazendo, não é? Então é mais ou menos esse o espírito. O espírito da retenção na fonte é você pagar o imposto antes mesmo de ter chegado o dia e a hora de você pagar o mesmo. Antes mesmo de ter chegado o dia e a hora de você ter pago mesmo o tal imposto, não é? Então, isto é que é a retenção essa é que é a retenção na fonte, não é? É você pagar o imposto de forma antecipada, antes mesmo de ter chegado o dia e hora de pagar. Por isso é que eu cobro, mas pago em seu nome. Isso vamos dar em outros 500, né? Em outros 500. O que é que acontece com a retenção na fonte? Na prática é o seguinte: se você prestou um serviço para mim, vamos lá imaginar. Você prestou um serviço para mim e esse serviço inclui uma parte em mão de obra, outra parte são materiais, não é? Se você prestou um serviço, deixa eu pensar aqui em um serviço, sei lá, você prestou um serviço de manutenção dos meus ar-condicionados, ok? Podemos usar isso como exemplo. Você vai fazer manutenção dos ar-condicionados da empresa Universo Sílica. Você veio para cá e vieste fazer aqui manutenção dos ar-condicionados. E pela sua mão de obra você cobrou 10 mil kwanzas, mas também precisaste gás e outros equipamentos para que o trabalho fosse feito. Então você vai fazer uma fatura onde está os 10 mil kwanzas de mão de obra, mais, por exemplo, 20 mil kwanzas dos equipamentos que você precisou comprar, não é? Das peças que você precisou substituir. O que é que vai acontecer? Eu sou obrigado a, nesses 10 mil kwanzas da sua mão de obra, reter 6,5%. Então, quer dizer que desses 10 mil kwanzas, você quer fazer uns cálculos rápidos, né? Desses 10 mil kwanzas, eu serei obrigado já a pegar 650 kwanzas, ou seja, 650 kwanzas não vai mais para sua conta. Eu vou pagar já esse imposto por ti. Mas por quê? Porque eu sou obrigado a reter. Pego esses 650 e vou à AGT, vou dizer assim: olha, aquele camarada aí prestou um serviço para mim e tinha mão de obra, e nessa mão de obra eu peguei 650 kwanzas e paguei. Por isso é que eu pagando uma retenção na fonte, inclusive o NIF que aparece lá é o seu, não o meu. E a retenção da fonte não reflete na minha contabilidade, reflete na sua, porque o imposto foi pago. É eu a pagar o imposto no teu lugar, não é? Eu a pagar o imposto no teu lugar. É isso que é retenção na fonte, isso que é retenção na fonte, não é? É isso que é retenção na fonte. Porque isso faz o quê? Isso ajuda a garantir que as pessoas paguem os seus impostos devidos e também ajuda a simplificar o processo de declaração de imposto. A parte de simplificar é que, como eu já paguei por ti, eu não tenho que me preocupar. E vocês, se prestam serviço ao Estado, provavelmente já deram conta que as faturas que vocês emitem para o Estado já não está a pagar 100%, está a reter tudo que dá para, tudo que é imposto legal que o Estado pode reter, já retém. Só te paga a tua parte limpa. O que é que o Estado faz? Paga para ti e vai fazer a retenção. E faz já a retenção. Agora, aí há um porém. Há um porém. Muita gente conhece da lei, da retenção da fonte, e usa isso para explorar os não avisados. Como é que é? O que é isso que eu quero dizer? Eu faço a retenção na fonte sua, mas não pago. Tá vendo? Faço a retenção, mas não pago. Então isso está a te explorar. Você acaba obtendo um desconto de 6,5% sem você ter dado conta. Muita gente faz isso. Diz a pessoa: olha, eu fiz a retenção na fonte de 6,5%. Ok. Mas não traz o DAR, não traz o documento de liquidação do imposto, não traz para ti como comprovativo de que a retenção foi feita. Então aí é um pequeno caso de abuso, é melhor você ter esclarecimento. Outra situação é, mesmo recebendo uma fatura discriminada, ou seja, onde está claro o que é mão de obra e está claro o que, que são os restantes equipamentos, essa pessoa faz a retenção na fonte na totalidade. Nestes casos também é um abuso,
porque a retenção na fonte é única e exclusivamente sobre a mão de obra. Não pode incidir sobre os equipamentos, não é sobre os equipamentos. Significa dizer que se você comprar um produto físico ou qualquer outra coisa, não está sujeito à retenção na fonte, só a mão da obra. E vamos entender aqui a mão da obra, o serviço prestado, não é só o serviço prestado. Bom, já que estamos no meio de informáticos, se você fazer uma fatura onde você diz assim, substituição da memória, e depois você, na substituição, nessa questão, substituição da memória, você já inclui o preço da mão de obra e a memória do computador que você substituiu, a retenção na fonte é tudo. Mas se você escrever assim, substituição da memória, só põe o preço da mão de obra. E depois memória RAM de 4 GB, aí põe o preço da memória RAM. Aí neste caso, a retenção da fonte só vai ser sobre o primeiro item, porque representa um serviço, representa uma prestação de serviço, representa uma mão de obra, ok? Então isso aqui isto aqui é retenção na fonte, não é? Isso aqui é retenção na fonte. Por favor, não confundam a retenção na fonte com o imposto propriamente dito. E quais são os impostos que são retidos na fonte? Bom, IRT, mas o IRT é em sede do imposto industrial, o próprio imposto industrial, imposto selo, IVA cativo, imposto predial urbano, imposto sobre a aplicação de capitais. Vou dar algum esclarecimento. O IRT, que é o imposto sobre o rendimento de trabalho, neste caso, aquelas pessoas que fazem a fatura em nome individual ou que as suas empresas no imposto industrial está no grupo C, pagam a retenção na fonte. A retenção é feita em jeito de IRT, não é? Quando a fatura você emite com o seu próprio número de bilhete de identidade, automaticamente a retenção na fonte é IRT. Mas se você fazer a fatura em nome da sua empresa e a sua empresa não está no grupo C do imposto industrial, aí sim o teu imposto retido passa a ser o imposto industrial. Mas também aqueles casos, como falamos na aula anterior, quando você não paga IVA, tem que pagar selo, este selo também pode ser retido na fonte. Também tem o IVA cativo, o imposto predial urbano. Se a fatura que você está a fazer é, por exemplo, de arrendamento, você também deve fazer a retenção na fonte, arrendamento do imposto predial, o IPU, não é? Imposto predial urbano. Depois o IEAC, que são impostos sobre aplicações de capitais. Isso é menos comum para os utilizadores do Sílica e outros tipos porque é aqueles casos em que quem cobra são os bancos e as instituições financeiras. Pois é, então o que aprendemos na aula? Nesta aula nós aprendemos que o imposto, que a retenção do imposto na fonte é um mecanismo para cobrar antecipadamente o imposto e que o sujeito passivo não paga o imposto, mas sim a pessoa a quem está a prestar o serviço é que vai fazer o pagamento desse imposto de forma antecipada, evitando evasão fiscal e por aí diante. E quais são os impostos que podem ser retidos na fonte? IRT, imposto industrial, IPU e IAC, né? Imposto sobre a aplicação de capitais. Então, com a aula de hoje terminamos o terceiro módulo. Muito obrigado e nos vemos até o próximo curso.